Começou assim: eu morro de medo das pessoas inteligentes. E aquilo foi tão inusitado, um congresso formal, jurídico. Ele disse assim: morro de medo das pessoas inteligentes e vou dizer por quê. Elas te convencem de algo mesmo quando estão erradas. Então a inteligência tem dessas características. Grandes inteligências do mundo financeiro conduzem investidores a tragédias. Essa nação viveu isso. Uma crise imensa. Grandes inteligências do mundo político conduzem países ao fundo do poço. Sem comentários. Sem comentários. Grandes inteligências no movimento espírita conduzem milhares de pessoas a caminhos completamente equivocados. Absolutamente distanciados dos fundamentos da codificação e da obra subsidiária séria. Criam movimentos paralelos, criam conflitos. Às vezes por questão de terminologia. Inteligências. De modo que falar da providência divina, exercida, todos sabemos, como a infinita e suprema sabedoria que pertence a Deus, mas dizer que ela é exercida com o amor infinito é algo que merece de nós uma reflexão mais aprofundada. Merece uma reflexão mais aprofundada. Porque já dizia o ditado popular, o amor tem razões que a própria razão desconhece. O amor tem caminhos que a inteligência nem sempre é capaz de perceber. E se tem algo que nós precisamos trazer para a nossa reflexão, quando conversamos sobre religiosidade, não sobre religião, sobre religiosidade, porque a religião são os aspectos humanos organizacionais da religiosidade. A comunidade entende que precisa viver uma experiência religiosa, então ela organiza locais, eventos, ações. E isso coordenado gera movimentos religiosos. Necessários, imprescindíveis, respeitáveis, mas limitados. Religiosidade é relacionamento. E essa é a tônica, o fio condutor de todo o texto bíblico e, portanto, de toda a revelação espiritual. E é o mais difícil. Religiosidade tem a ver com relacionamento. A sua relação, ou a relação do seu eu mais profundo com Deus. Mas nós gostaríamos de trazer alguns elementos para refletirmos. Se é um relacionamento, não existe só você. Tem você, mas tem um outro. Um grande pensador hebreu, chamado Emmanuel Levinas, escreveu: o grande outro. Deus é sempre o outro. Se ele é um outro, significa que nessa relação não é só o que você quer. Não é só o que você deseja. Não é só o seu jeito.
não se dá apenas da sua maneira. É como todo relacionamento. É um encontro. É um encontro. Mas esse relacionamento possui algo de sui generis. Porque esse outro, ele é absoluto, eu sou relativo. Ele é sabedoria infinita, eu sou sabedoria limitadíssima. Ele é amor infinito, eu sou amor condicional. É um relacionamento difícil. Você achou que casamento era difícil? Você não viu o relacionamento com Deus. Porque não há nada que você faça que altere o amor dele por ti. Isso é complicado. Ou como diz Emmanuel, que Emmanuel diz de um modo mais bonito, né? A providência divina não pode descer para errar conosco. Então ele sempre se mantém num padrão divino, mas profundamente amoroso. Bom, eu gosto do jeito menos filosófico e mais direto de Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela assim: Madre, a senhora permitiu que escrevesse um livro sobre oração, de fato. Um jornalista inglês escreveu um livro sobre oração, recolhendo frases dela sobre a oração. O que a senhora diz para Deus quando está orando? Ela falou assim: não falo nada, eu só escuto. E ele ficou tão impressionado com aquilo, né? Que ele falou: a senhora só escuta. E o que ele fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Parece uma brincadeira, não é? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês acham que se apaixonou? Não precisa responder, é só pensar. Vocês acham que se apaixonou? Precisa falar alguma coisa? Se você está ao lado de uma pessoa que ama muito, precisa dizer alguma coisa? Sabe por que não precisa? Porque o amor é em si uma linguagem. Aliás, nós poderíamos dizer que o amor é a linguagem. Tudo mais é subproduto. O amor é a grande linguagem da vida. É o que ela estava tentando dizer. Eu vou falar o que com Deus? Eu amo. E Ele me ama. E esse amor flui. Vai dizer o quê? Isso é oração. Isso é oração. Ok. Sei que não convenci ainda. Então eu vou citar, para que a gente possa aprofundar nesses aspectos da providência divina, um livro que eu elegi para essa manhã. Né? Não dá para substituir o Alberto Almeida assim às cegas, né? Deixa eu escolher logo um bom livro, ficar quieto nele, que a providência divina esteja conosco. Né? E o livro é Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. O título do livro já é o resumo. Já é o resumo. Mas há uma coisa curiosa nesse livro. E a minha intenção é que todos nós aqui hoje possamos sentir o que está por trás desse livro. Bom, para isso nós precisamos fazer aqui uma recuperação de um background. Nós estamos falando da colônia espiritual Nosso Lar, uma das centenas de milhares de colônias espirituais que existem na Terra.
Mas essa foi retratada com uma maior riqueza de detalhes pelo espírito André Luiz, através da psicografia de, como diz Divaldo, do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Nosso lar possui uma estrutura de ministérios, são 6 ministérios, cada qual com 12 ministros. E há algo curioso na obra de André Luiz, porque André Luiz está sempre com um instrutor. E quando você vê um instrutor que está acompanhando André Luiz, você fala, meu Deus, mas é um espírito muito superior. Aí vem o ministro que é superior ainda. Então nós estamos falando de espíritos, 72 ministros, que são espíritos da mais alta envergadura moral e intelectual. E nesse livro, Entre a Terra e o Céu, um ministro se desloca das suas atividades e vai atender pessoalmente esse caso. Então, imaginemos a relevância da questão. A relevância da questão. O ministro é Clarencio. O mesmo que recolhe André Luiz, e que todos já estamos acostumados, porque assistimos o filme Nosso Lar, já estamos acostumados com Clarencio. É um espírito sem comentários. Ok. O que desloca o ministro Clarencio das suas atividades para atender a um caso específico? Sabe o quê? Uma prece. Uma prece. A prece de uma criança. Essa criança se chama Evelina. Bom, eu não sou o Silvio Santos, mas vou contar o final. A prece é atendida 100%. Tudo o que ela pediu foi atendido, mas demorou 2 anos. Qual é o caso? Evelina é um espírito ligado ao nosso lar, reencarna com um trabalho importante de regeneração, de recomposição do próprio destino, mas também de atividades muito específicas ligadas à colônia de nosso lar. E, no entanto, a reencarnação é um desafio. E ocorre um acidente de percurso. A mãe, a genitora de Evelina, desencarna, o pai se casa novamente, mas questões familiares complexas envolvendo o passado dessas duas transformam esse lar num verdadeiro inferno. Tragédias começam a acontecer nesse lar. E, em função dessas tragédias, a mãe da Evelina, desencarnada, chamada Odila, é o nome que ela tem no livro, se transforma na grande obsessora da segunda esposa do marido. Mas é uma obsessão dessas fulminantes. A segunda esposa, Zulmira, é o nome que ela recebe. Está quase desencarnando. E entrando num processo de loucura, por conta dessa obsessão. Então nós temos um caso grave, porque envolvem sentimentos explosivos, ódio, rancor, medo, ciúme, apego, inconformação, rebeldia, sentimentos avassaladores
capazes de comprometer uma encarnação. Nós estamos falando especificamente aqui, porque o tema é providência divina, com amor, do capítulo 23. Portanto, nos 22 capítulos precedentes, nós vemos o trabalho gigantesco do ministro Clarencio. Ele vai resolvendo o caso intricado, conversa com alguns obsessores que se agregaram ao processo, vai resolvendo daqui, resolvendo dali, trabalha com um, trabalha com o outro, e André Luiz vai se maravilhando, vai se encantando pelo equilíbrio, pela postura espiritual superior de Clarencio, pela maneira sensata com que ele dialoga com as entidades sofredoras que estão envolvidas naquele processo, ou seja, uma maneira pela qual ele se desincumbe da tarefa assumida, que era atender a prece da criança chamada Evelina. Ele se impressiona com isso, né? E aqui eu faço uma pausa, porque acredito que esse livro está falando da providência divina. Ele está dizendo assim, como nós falamos ontem, a providência divina significa Deus agindo particularmente na tua vida. Ok, ele dirige o universo é infinito, ele é a inteligência suprema, mas há um conceito chamado supervisão particular. Supervisão particular. É disso que nós estamos falando. Há uma supervisão particular da tua vida. Você não é o universo, é você. Você. E há traços dessa supervisão particular pulverizados na codificação e na obra subsidiária. E nem sempre nós somos capazes de recolher esses indícios para perceber que existe uma supervisão particular. Então, quando nós passamos por uma grande provação, por uma grande expiação, por uma grande dor, a nossa primeira tendência é esquecer que há uma supervisão particular. Nós estamos sob a constante tutela do Criador. Tutela que se exerce através de uma miríade gigantesca de intermediários. Mas é uma supervisão particular. Então, por exemplo, Kardec, quando estava no final do seu trabalho, com as mesmas questões, né? Qual que era a grande questão? Não tinha dinheiro. E passava aperto daqui, vendia dali, passava dificuldade. Ele tinha os encontros regulares com o Espírito de verdade, né? Então a gente imagina só Kardec assim, né? Filósofo perguntando, o que é Deus? O que é o infinito, né? Mas não imagina o Kardec perguntando assim, olha, eu estou com um problema financeiro aqui, e vocês se importam com isso? Foi a pergunta que ele fez, está no livro Obras Póstumas. Vocês se importam com isso? E o Espírito de Verdade dá uma resposta, que nós precisamos ler várias vezes. Fala assim, se não nos importássemos com isso, seria sinal de que não te amamos. Não é qualquer espírito, é o Espírito de Verdade. Falou, é claro que nós nos importamos com a sua questão financeira. Se nós não nos importássemos, seria sinal de que nós não te amamos. Não vai ser do jeito que você quer, mas...
Porque às vezes a gente quer algo achando que é bom e não é bom. E às vezes você recebe algo que acha que é ruim, depois vai descobrir que é muito bom. Então, sinal de que te amamos. Estava de olho ali. Questão financeira. Tudo. Mas sob a tutela do amor. Do amor. Então, esse é um traço que eu particularmente considero muito relevante da supervisão particular. Deus é infinito. Deus é transcendente. Deus é absoluto. Não dá para entender totalmente Deus. Mas quem disse que você precisa entender totalmente para se relacionar? Nós podemos ter uma perfeita comunhão com Deus, porque para ter comunhão basta amar. Você não precisa entender. Não é? Não precisa entender. Precisa amar. Então, nós já podemos ter uma plena comunhão com Deus no estágio evolutivo em que nos encontramos, mesmo não compreendendo Ele totalmente. Porque o amor tem outros caminhos. Amor é interação. Então, ao falar de providência divina com amor, precisamos entender isso. De um Deus que está aqui. De um Deus que é também imanente. Que tem vontade. Que tem propósitos. Eu sei, eu vou parecer agora um pastor. Mas Deus te ama. Recuperando aqui as velhas encarnações. Deus te ama. Daniel. Deus te ama, meu amigo. Ele cuida de você, não é? Você está sob supervisão. A sua jornada evolutiva tem um traçado. Ela está planejada. Mais do que isso. Ela está sob supervisão. E são inteligências grandiosas, eu diria angélicas. Isso não está assim, sem controle, não. Esse é um aspecto fundamental. Mas voltando ao capítulo 23, nos 22 capítulos que antecederam, Clarencio demonstrou porque é ministro em nosso lar. Mas aí chega um momento em que ele adentra o lar de Evelina. E a tarefa agora era conversar com Odila, a obsessora, a mãe que se tornou obsessora. O curioso disso é que Evelina, a criança, quando faz a prece para a mãe. Mãezinha querida, ajuda a resolver os problemas. Mal sabia ela que a raiz do problema era a mãezinha. Então o livro começa falando da prece refratária. A prece já chega no destinatário que não tem condição de atender, a prece sobe e chega no ministro Clarencio e ele fala, essa é minha. Essa eu vou atender. Essa eu vou atender não, porque não é ele que decide, né? Essa eu vou fazer parte do plano de atendimento. 911. Isso é maravilhoso. Então chegamos aqui no cerne da questão. Atender a Odila. E o André Luiz vem tranquilo, achando que o Clarencio vai entrar e vai fazer o quê? Vai conversar com a Odila, não é? Não é assim? Porque nós acreditamos que a inteligência resolve tudo.
Não é isso? Só basta conversar, porque nós acreditamos que basta a palavra para resolver problema afetivo. Não, vamos conversar e resolve. Resolve nada. Não resolve. Então, nesse momento, Clarencio fala assim, André, agora eu paro. Mas como assim, ministro? Agora nós vamos pedir ajuda. Mas pedir ajuda? O senhor tratou os outros obsessores, conversou com todos. Ele diz assim, André, agora, para resolver essa questão, nós precisamos de alguém que ama. Eu tenho minhas conquistas de amor, minhas conquistas de inteligência, mas elas não são suficientes. Agora, o caso vai ser assumido por quem ama. Entende por que eu fiquei constrangido aqui no início da exposição? Se o Clarencio falou isso, imagina eu. Eu estou aqui como um dedo apontando para um território que eu ainda não penetrei. Quem ama, ama. Quem ama guarda poderes que nos são desconhecidos. Desconhecidos. Por isso o capítulo se chama Apelo Maternal. Então quem vem conversar com Odila, que é uma mãe atormentada, uma mãe. Dá para entender isso? Porque nós sempre pensamos em Deus, né? No seu aspecto de energia masculina, né? Inteligência, sabedoria, poder. Mas não é só isso, não. É só isso, não. Para a gente ter uma ideia, há uma cena comovedora também, está no final do livro Paulo e Estevão, quando Jesus vem receber Paulo, transformado, vitorioso. E há um detalhe que me chama bastante atenção. Do lado direito está Estevão. Do lado esquerdo, lado do coração, Abigail. É curioso, porque por que não veio Jesus? Do lado direito, Estevão, do lado esquerdo, Ananias. Não. Tinha um componente que é o sentimento, o amor, a sensibilidade, que encontra soluções que a inteligência não encontra. Por isso que a providência é infinitamente eficaz, porque ela não usa só inteligência. Bom, então vamos lá. A paisagem doméstica na residência de Amaro, Amaro era o pai da Evelina, né, casado com a Zulmira, a segunda esposa, e a primeira esposa foi Odila, que é a obsessora. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo. Angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, esse é o espírito.
Essa é a mãezona que veio. Depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, que é Clarencio, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E abeirando-se da genitora de Evelina, que é Odila, a obsessora, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Dá uma parada aqui. Essa é a benfeitora que veio para atender. Então ela chega perto de Odila e começa a falar. Não. Faz uma prece. Tem lógica isso? Não. Porque o amor tem razões que a própria razão nos conhece. Fez uma prece. Sob forte emoção, porque aí o André Luiz já sentiu a mudança vibratória. Acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Ela começou a irradiar a luz. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os dois braços estendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Cercava enorme halo de dourado esplendor. Gente, para emitir luz dourada, tem que evoluir muito. Como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza, passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmo. Então ela começou a emitir ondas de luz. Caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro, e do verde claro ao violeta suave, ou seja, ativou todos os centros de força. Cada qual com a sua coloração específica, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. O que o André Luiz está dizendo aqui? Começou a acontecer coisas que eu não era capaz de perceber e muito menos de explicar. Por enquanto ela está calada, tá, gente? Ela não falou nada. Tive a ideia de que irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Balsamizantes. Sabe aquele colinho de mãe assim, né? Com cafuné e tudo. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Branda coação. Porque se a inteligência é capaz de exercer uma forte coação, o amor só exerce a branda coação.
Por que coação? Porque ele é irresistível. O amor é irresistível. Irresistível. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos procurando esclarecimento em nosso instrutor. Então André Luiz ficou tão perplexo que já olhou para Clarencio, né? Irmã Clara informou o ministro igualmente elevado. Então, o próprio ministro Clarencio estava impressionado com aquilo tudo. Já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Total equilíbrio. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado. Vibrações do seu sentimento purificado. O que é isso? Nós não sabemos. O Divaldo sabe quando a Joana chega, né? Eu não sei. Vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza ali fluírem do ser. Agora, aqui que está o segredo. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, ou seja, o que o Clarencio está dizendo? Não tem jeito, André. Se nós não estamos no mesmo nível evolutivo dela, não dá para captar integralmente as vibrações. Não dá para decodificar tudo. Mas se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, porque por enquanto eles estavam vendo só arco-íris, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração. Ou seja, a voz inarticulada do amor. De vez que as irradiações sob nossos olhos, você está vendo só luz e cor, mas essas irradiações, André, são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem em afinidade completa. Então, está explicado. Quando há sintonia, precisa dizer. É por isso que Madre Teresa respondeu assim: Madre, o que você diz quando está orando? Eu não digo nada, eu só escuto. Só escuta, Madre. E o que Deus diz para a senhora? Ele não diz nada, ele só escuta. Porque é isso. Bom, o restante do capítulo é a irmã Clara, porque isso é importante dizer, né, Clarencio? Reparem, disse Clarencio feliz, ela, irmã Clara, guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença assim como nós a vemos. Ela guarda o poder de ampliar a visão. Eu gostei, quero parar a leitura por aqui, né, para a gente prosseguir, para dizer o seguinte: ao menos um poder do amor foi descrito aqui. O amor tem o poder
de ampliar a visão. Então, se a inteligência identifica carências, o amor as supre. É diferente. Por isso são complementares. Precisamos da sabedoria e da inteligência para identificar, para diagnosticar, para avaliar, para projetar. Mas apenas isso não basta. É o amor que supre a deficiência. Então a inteligência identifica, essa criança tem problemas emocionais, ela é agitada, ela é nervosa, ela é agressiva, ela não teve uma boa formação. Então a inteligência faz todo o diagnóstico, mas quem supre? É o amor. O amor supre. Então o que farei, né? E o amor começa a agir e supre a raiva, e supre a violência, e supre a carência intelectual, e supre a má formação, etc, 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 etc. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Não. Bastou essa emanação da irmã Clara e a Odila sentiu. Primeiro, sentiu-se amada. Sentiu que alguém se importava com as suas razões. Perceba que eu estou usando o verbo importar, eu não estou usando o verbo concordar. Que necessariamente a irmã Clara não concordou com as razões da Odila. Ela vai retificar, porque o amor também corrige. O amor também retifica. Aliás, disse Paulo, né, na carta aos Hebreus, bem-aventurado aquele, né, o feliz daquele a quem Deus recebe por filho, recebe o seu castigo, recebe a sua chibatada, porque Deus corrige todo aquele a quem ama. É claro que aqui a gente precisa considerar, o Paulo tem todo um jeito de um homem do primeiro século, hebreu, falando, né? Então tem uma linguagem toda característica daquele universo masculino, daquele ambiente cultural, mas é isso que ele está dizendo. O amor também corrige. Porque não pode haver um amor genuíno que só diz sim. E muitas vezes, no exercício da nossa religiosidade, que é na essência relacionamento com Deus, relacionamento com esse outro, nós imaginamos esse outro apenas dizendo sim. E nós, infantilmente, como crianças ainda que somos, do ponto de vista evolutivo, não entendemos que esse outro que nos ama nos diz não. Não, filho. Não. Embora o não de Deus é sempre agora não. Agora não. Agora não. Então, sentindo-se compreendida, sentindo a compaixão, sentindo que alguém de fato havia penetrado no seu sentimento, ela se entrega. E quando ela se entrega, aí sim, aí irmã Clara faz o apelo materno, que é o título do capítulo. Apelo materno.
Uma mãe pedindo para uma mãe para que ela seja mãe. E é uma conversa, assim. Eu acho que as mulheres aqui estão em melhor condição de entender esse diálogo. Porque é um diálogo feminino, né? Porque ela começa a falar de amor conjugal, de amor dos filhos. Fala, minha filha, você não ama seu marido? Não ama o seu lar? A sua filha? E ela penetra nas grandes razões, nos grandes propósitos, né? Da própria presença da Odila no lar. Porque embora ela se posicionasse como obsessora, os seus propósitos eram justos. Apenas a sua maneira de se posicionar não era adequada. O que nos leva à questão em que Kardec indaga aos espíritos, se as paixões são, na essência, más, elas devem ser eliminadas, né? E os espíritos falam, não, precisam ser domadas. Então, nós que imaginávamos um Deus destruidor, um Deus avassalador, que sai destruindo paixões, vamos compreendendo que a providência divina possui um aspecto pedagógico que nos orienta a quê? A controlar a intensidade e a direção. Intensidade e direção. Então, você sabe, eu sou muito vaidoso. É problema só de intensidade e de direção. Você diminui um pouquinho o volume, a vaidade vira autoestima. E muda a direção. Mas a energia é a mesma. Porque se você não tiver autoestima, você não vai realizar. O fulano é muito orgulhoso. É só diminuir o volume e alterar a direção. Porque sem essa energia ele não faz. Querem ver? É só você pensar em Saulo e em Paulo. Só pensar. Aquela energia era necessária. Você faria se não tivesse aquela energia? Você entraria numa sinagoga e começaria a falar de Jesus? E ao invés aqui, por exemplo, né, que a gente fala, aí vem o coffee break. No caso de Paulo, acabava de falar, vinha pedrada. Era um intervalo. Né? Nós vamos fazer uma pequena parada de meia hora, você vai ser apedrejado, açoitado, para ir para outra palestra. Se você não tiver essa energia, você vai? Então por que Jesus não escolheu Barnabé? Porque a energia era outra. Para fazer esse trabalho, ele precisava da energia de Paulo. Então o problema não é a energia, é a intensidade e a direção. Foi o que Odila fez. Sob o amparo de Irmã Clara, ela conseguiu ajustar a intensidade e a direção do seu sentimento. E o problema se resolveu. Mas quem tem o poder de fazer isso? Só o amor. Só o amor. Então, o que nós quisemos ressaltar até agora é que o amor tem essas questões que extrapolam a nossa cognição. Né, Divaldo? Estava até citando, Divaldo, o poema de Amélia Rodrigues, quando ela diz assim: limpar o coração, nascente do sentimento, para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Não é? Porque nós temos ouvido de algumas pessoas algumas queixas com relação a nós espíritas,
que às vezes nós racionalizamos demais. E perdemos aquela fé simples, pura, genuína. Eu tenho um caso que é comovedor, né? O Chico psicografou uma receita homeopática para uma senhora. Quem ditou foi o Dr. Bezerra de Menezes. E ele entregou a receita. Quando ele entregou, a senhorinha pegou e falou assim: mas Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. E o Chico falou: eu também não. Aí sobrou para o doutor Bezerra, que também não tinha, né? O dinheiro, né? Também não tinha o dinheiro. Aí o Chico vira para ela e fala: doutor Bezerra está pedindo para você picar a receita e tomar com água pedacinhos dela. O remédio já está aí. E aí? Vai explicar. Eu não consigo. Só sei que foi assim. Né? Como diz lá o Ariano Suassuna, né? Só sei que foi assim. Então a providência divina tem esses caminhos. Ó. E nós nunca podemos perder a capacidade de nos surpreender com Deus. Porque Ele sempre vai te surpreender. Sempre. Sempre. Ou como diz Emmanuel, um comentário sobre prece, ele fala assim: é sempre a nosso favor, conquanto de momento pareça contrário a nós. Eu adoro essa frase. Às vezes parece que ele está jogando no time contrário, né? Você fala assim: oh meu Deus, até tu fazendo gol aqui em mim, né? Parece que é contrário, mas é sempre a nosso favor. Sempre. Um aspecto da providência divina. As leis humanas, que estão em contínuo processo de evolução, sobretudo a lei criminal, ao longo do tempo ela foi incorporando elementos da misericórdia. E é difícil às vezes explicar para alguém: a misericórdia é lei. Entende? Porque fica parecendo que misericórdia e amor é exceção, é um jeitinho. Não. Não. A lei divina é perfeita e a misericórdia e o amor já são da lei. O exercício da misericórdia e do amor é lei. Como na lei criminal, né, Piedade? Há elementos de misericórdia. Então, o apenado cumpre determinado número de dias da sua pena e ele tem direito à suspensão condicional da pena. Se ele preenche os requisitos, eu sou obrigado a dar-lhe o sursi. Ou a suspensão condicional do processo, ou a transação penal, e outros elementos, como tem aqui também na justiça americana. Que, aliás, esses institutos foram quase importados daqui. É um direito dele, é a lei, não é uma exceção. Então, a cada dia trabalhado, ele abate X na pena. É um direito. Esses elementos da misericórdia integram a lei. Eu, na verdade, seria mais ousado. Eu diria que os elementos da justiça integram o amor. Porque os artigos do amor são mais abundantes e mais eficazes. E alguns poucos da justiça, da reparação,
servem para complementar. Mas a essência é o amor. Por isso nós vemos débitos que são congelados. Por isso nós vemos situações que são suspensas. Por isso nós vemos circunstâncias que são apaziguadas, aguardando o tempo. Por quê? Porque a providência quer regeneração. Ela quer regeneração. Quando a regeneração não é possível, a providência divina articula para aguardar o momento em que ela será possível. Não fosse a nossa rebeldia, não fosse a nossa revolta, que muitas vezes complica, agrava os quadros desnecessariamente. Desnecessariamente. Mesmo as dores, mesmo as dificuldades, elas transcorreriam num clima de maior amenidade. Então nós gostaríamos de dizer, para encerrar esse tempinho que era do Alberto, né? Que era do Alberto. Por enquanto, não tenta entender o amor. Procura senti-lo. Procura senti-lo. Um dos momentos de maior elevação da experiência religiosa. E acredite, você pode frequentar aqui 1.500 conferências, 1.500 seminários, você pode ser espírita por 150 anos e pode não ter nenhuma experiência religiosa. Porque a verdadeira experiência de espiritualidade e religiosidade é quando você sente o amor de Deus, quando você sente a providência divina e a supervisão particular na sua vida. Nesse momento, eu não tenho outra frase a não ser do nosso guia e modelo. Nesse momento você vai dizer para ele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muito obrigado.